Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje estou com um convidado super especial, um cara que eu já estava programado para chamar há muito tempo. Já convidei a parceira, uma antiga parceira, tem alguns trabalhos esporádicos dele com ela. Mas hoje a gente vai falar sobre a história do Vinícius Souza, que a gente citou várias vezes aqui no podcast, e hoje finalmente a gente conseguiu trazê-lo, depois de sondar a equipe né, os repórteres, as pessoas que estavam à volta dele. Não, brincadeira, sacanagem, isso é patifaria. A equipe dele aceitou o convite, não, o Vini aceitou o convite logo de primeira, e eu fico muito feliz com essa humildade desses profissionais do Brasil afora. Não importa, eles não pensam necessariamente para onde eles vão falar, eles querem falar de dança, eles querem falar com pessoas da dança. Eu acho isso muito legal e de verdade eu fico muito feliz com a tua humildade. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, a gente falou um pouquinho sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, como isso se cruza, e eu fico muito feliz de você ter aceitado mais uma vez o convite de primeira. Vou frisar isso logo de cara aqui no podcast e várias vezes durante o programa. Irmão, seja bem-vindo, Vinícius Souza. A palavra é sua. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, Ti. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu já vi alguns aí e o negócio aqui tá muito legal, tá muito interessante. E bora lá falar de dança, que é o que a gente gosta de fazer, é o que nos faz bem, e também, assim, é como a gente ganha a vida, né, Ti? Perfeito. A gente trabalha com isso, a gente vive isso, a gente respira isso, e, por consequência, a gente acaba emanando muito isso. Então, acho que é muito importante falar sobre esse tema que nos motiva muito, né, a estudar, a viver, e que a gente sabe também que motiva muitas pessoas e ajuda muita gente, mesmo que essas pessoas não venham a trabalhar com dança. Eu acho que todo mundo devia dançar. Legal. Acho que o mundo seria muito melhor com dança, assim, sem dúvida. Perfeito. E a gente estava falando até um pouquinho sobre essa parte do estudo, né, e tudo mais. A gente estava conversando sobre para onde a vida nos levou nesse momento. Antes da gente chegar nessa parte do Vini de hoje, quem o Vini é e por que você se tornou esse cara, vamos contar um pouquinho de como foi o teu primeiro relacionamento com a dança? Onde que surgiu a dança na tua vida? Como que surgiu? Legal, cara. Eu acho que eu já respondi essa pergunta algumas vezes, né? Durante essa vida, porque como eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a dançar com 10 anos de idade, então as pessoas me perguntavam muito, mas como é que você começou a dançar? Sua família já dançava, né? Seus pais que te incentivaram. E na realidade não, né? Eu costumo dizer que não fui eu que fui atrás da dança, a dança que veio ser minha vizinha, meu vizinho, né? Porque eu comecei na dança de salão dançava tudo, fazia aula de tudo. Comecei como bolsista no Centro de Dança Jaime Arocha Liberdade. E, cara, foi totalmente por acaso, totalmente inesperado, porque eu morava num bairro, morava num lugar de São Paulo capital, e uma senhora que morava ao lado da minha casa, chamada Dona Yolanda, ela vendeu a casa e se mudou, foi sei lá para onde, e eu recebi 2 vizinhos, né, um casal de vizinhos com uma filha e com os pais deles, né. E, cara, e esses vizinhos, por acaso, eram os donos do Centro de Dança Jaime Arocha. E aí nós fizemos amizade e tal, e eles me levaram para conhecer a escola, como eu conheci os filhos dele. Tinha um filho que estava para nascer, né? Já a Má já estava grávida, e tinha uma que tem uma idade bem parecida com a minha, tipo um ano e meio mais nova. Então a gente tinha contato, a gente brincava muito junto, tal, e eles me levaram um dia para conhecer a escola.
E assim, eu comecei a frequentar a escola de 9 para 10. 9 para 10 anos eu já frequentava a escola e aí eu só ia para a escola para ficar mexendo no computador, fazendo farra, atrapalhando a aula, correndo pela sala, enfim, perturbando a vida alheia, né? Perturbando a cabeça de quem queria aprender a dançar. E aí, quando eu fiz 10 anos, né, não por esse motivo, mas quando eu já tinha 10 anos, eu comecei a me interessar pelas aulas. E aí eu comecei a ficar olhando, tipo, ficava na sala, ali no vidro, com a carinha de olho na aula e tal. E meio que, putz, acho que eu consigo fazer esse negócio aí. E aí me convidaram para fazer a aula e tal. E aí eu comecei a fazer, cara, comecei a fazer a aula e comecei a gostar bastante, assim, né? E no começo, né, logo nesse comecinho aí, era muito difícil, né, para os meus pais, para minha avó, para eles aceitarem essa relação com a dança, porque imagina que as aulas são à noite, né, geralmente. Então, mesmo que não termine tarde, termine 10 horas, 10 e meia, como eu ia com os donos, né, da escola, eles eram os primeiros a chegarem e os Uhum. últimos a saírem, né, porque tinha que fechar tudo e tal, e acabava chegando em casa um pouco tarde. E aí, meu pai e a minha avó, eles encrespavam muito com isso, né? Eles não gostavam da ideia, porque de fato, 10 anos, 11 anos, não é para uma criança chegar depois das 10 em casa, né? Porque estava dançando. Então, tinha um pouco dessa relação, desse receio, né? Muito incomum. De não deixar. E aí, nesse primeiro momento, eu fiz aula por cerca de 6 meses. E aí, como assim, tava difícil e tal, e aí meus pais, na verdade, eles decidiram cortar essa relação com a dança porque eu era muito novo ainda e não podia. Então eles não achavam certo eu chegar muito tarde em casa. E de fato, é estranho mesmo, né? Uhum. Então eu fiz 6 meses de aula e daí eu fiquei os próximos 6 meses sem tocar na sala de dança, sem fazer aula, sem nada. Então, o meu primeiro contato foi com 10 anos, eu fiz aula por 6 meses, e depois fiquei mais ou menos 6 meses parado, assim, sem fazer aula, sem nada. Show. E aí eu Como que foi fiz o isso que pra todo você? filho faz quando quer alguma coisa e os pais não deixam, né? Que é infernizar a vida do seu pai e da sua mãe, para que eles deixem você voltar para fazer o que você queria. Então, assim, eu enchi muito o saco, falei que as minhas notas não iam cair na escola e prometi mundos e fundos para que eles pudessem deixar eu voltar a dançar, porque eu tava começando a sentir falta, foi impressionante, assim. Só, caraca, eu tô sentindo falta de fazer a aula, de voltar a dançar, eu tava gostando daquilo, sabe? Uhum. E aí eu pedi para voltar, e aí eles concordaram e tal, e o Marquinho e a Magali, né, o Marco Quina e Magali Carvalho, eles eram os donos, né, do Jaime da Liberdade, meus vizinhos, então eles ficaram meio que de tutor, assim, sabe, do tipo, Que legal. ele tá com a gente, tá tudo certo, é seguro, é um ambiente familiar, e de fato era um ambiente muito familiar, assim, a Uhum. academia de dança, então meus pais concordaram e deixaram. Que E legal. aí eu voltei e fiquei até hoje, cara, não saí nunca mais. Pô, que legal. E aí, a filha deles também dançava? Não, cara, não Não? dançavam. Não, os filhos dele não dançavam. O mais novo, que agora tem 18 anos já, né? Na época ele era tipo um recém-nascido, assim, tava para nascer e tal. Agora que ele começou a dançar, o Enzo. Então, depois de assim, 18 anos, assim, né, dele, né? Tipo, que ele meio que começou a dançar e tal. Caramba. Mas É os muito filhos louco. deles não queriam saber da coisa, não. Tu se interessou, mas os filhos não. É muito Os louco filhos isso, né? não. É muito louco. Que legal isso, é diferente. É, e aí tu começou a fazer aula, e aí você não parou mais, e aí foi um momento até que eles. Você começou a estar tanto tempo lá que você acabou se tornando bolsista, né? Querendo ou não. Sim, sim. Na verdade, eu já entrei como bolsista, né? Tipo, Basicamente, é. eu nunca paguei aula nessa Sim. escola, pra ser sincero. Então, é claro que daí quando foi aumentando a intensidade, porque eu ia, sei lá, 1, 2 vezes por semana, às vezes no sábado à tarde, então não tinha uma coisa muito fixa, né? Daí quando eu comecei a levar um pouco mais a sério, que eu virei bolsista,
E aí, assim, eu tinha 12, 13 anos, mas tinha escala igual todo mundo, tinha que cumprir X hora aula e era isso, sabe? Legal, Participava das aulas de bolsista e tava lá e levava bronca igual todo mundo, sem crise, sem legal. passar a mão na cabeça, sem nada. Isso é Então muito já legal, tava porque você criou um senso de responsabilidade muito cedo, né? com certeza. E, Pô, cara, na época, assim, que a escola ainda era filial do Jaime, né? Então tinha meio que um ritual, tipo, sei lá, fazer aula de bermuda, nem pensar, fazer aula mascando chiclete, nem pensar, aula de regata, então, você fala, meu, você não entra na escola de regata, sabe? Então tinha algumas coisas, assim, que eu lembro, assim, de uma certa rigidez em relação a isso. Chegou atrasado na aula, pediu permissão para entrar na aula, e às vezes a permissão não era concedida, sabe? Tipo, você não podia entrar, tinha que esperar outra aula e podia esperar que depois, no final de todas as aulas, você teria uma conversa bem agradável sobre o seu atraso. Então era uma coisa bem assim, bem regrada, sabe? mas isso é bom, Era né? muito interessante porque eu acho que te forma de alguma forma, Sim, sabe? sim. Porque claro que quando eu era bolsista, naquela época, eu não tinha pretensão de trabalhar com dança. Que Uhum, fique claro isso. Eu não entrei, vou me tornar um profissional da dança de salão, da dança, do tango, do samba, enfim. Não era esse o objetivo. Eu tinha 10 anos, eu queria festa, né? Eu queria fazer aula, eu queria sim, participar ali, estar no meio de todo mundo. Então, sim. não era o objetivo, mas eu acho que esse senso de responsabilidade, essa cobrança, eu acho que elas contribuíram muito para o que eu sou hoje. Sim, Legal. com toda certeza. Show de bola. É muito importante isso porque muitas pessoas pensavam ou pensam que a dança de salão é festa, que é alegria, e é. Mas também tem responsabilidades, também tem deveres, né? E quem trabalha com isso, que no caso eram os donos da escola, levavam isso muito a sério. Ainda mais que eles estavam levando o nome do Jaime, né? Com Então certeza, com tinha certeza. essa responsabilidade com o padrão de qualidade. E aí, quem estava na escola automaticamente aceitava, inevitavelmente aceitava que estaria Ah, dentro das sim. normas. Meu, assim, ó, uma das coisas que eu acho que contribuiu muito também para a formação de quem eu sou hoje, né? Porque eu não cheguei na escola formado como pessoa já, sabe? Tipo, eu não frequentei a escola aos 20 anos, aos 25 anos, não fui agora, sabe, para a escola. Eu Uhum, comecei muito cedo, então a vivência dentro do Jaime, dentro da Liberdade, lá com o Marquinhos, com a Magali, fez parte do que eu sou hoje, né? Assim, foi no período de formação, então aquilo foi muito importante para mim. E como era uma escola assim, na Liberdade, no coração do Japão, no Brasil, assim, digamos que em São Paulo, não sei no Brasil, não posso dizer porque não conheço os outros estados tão bem quanto São Paulo, mas digamos que o coração do Japão em São Paulo, que é a Liberdade, eles atendiam muita gente da colônia japonesa. E a colônia japonesa com horário é um negócio eles são assim, rigorosos. é, Rigorosos. é 7h05, é 7h05, é 7h09, é 7h09, sabe? A Aham. aula começa às 6 da tarde, 10 para 6 eu tô na porta, sabe? Então é um negócio muito certinho, muito Aham. regradinho, que Legal. contribuiu muito para mim, assim. E tudo então só caminhou para um sistema mais rigoroso e que ajudou a moldar o teu caráter, né? Não só a educação dos teus pais, da tua avó, mas também o ambiente que você vivia. Isso é muito legal, cara. É muito legal. Porque Claro, com certeza. é muito. Eu não sei se você vivenciou isso, mas quando eu comecei, eu tinha 14 para 15, a minha cabeça mudou muito e o meu ambiente, a minha vontade de frequentar o ambiente que eu tinha, os adolescentes, meus amigos, ele foi se moldando ao longo do tempo. Então eu fui Sim. saindo de um círculo social e fui começando a frequentar outro. Você vivenciou isso também? Era muito difícil, né, para mim, porque eu acho que tem gente que fala, a Raíssa fala que eu tenho uma cabeça de 257 anos, porque é por isso que eu falo que fez parte da minha formação isso tudo, porque às vezes, assim, meu, tinha músicas que os meus amigos estavam ouvindo e que eu não conhecia, cara, que eu tava, tipo, preocupado em decorar Luiz Miguel lá pra arca, entendeu? Porque era aula de bolero no sábado, 2 da tarde. Então, assim, isso muda bastante, né? Porque você acaba convivendo, né, com pessoas muito mais velhas o tempo todo, sabe?
Então, com 12, 13 anos, você é uma criança, né? Uhum. Convivendo com com pessoas de, digamos que as pessoas que eram bolsistas naquela época têm a idade que eu tenho hoje, sabe? Tipo, 25 anos, tinham 20, 25, 22, sabe? Tipo, esse era o pessoal jovem da escola, sabe? Aham. E eu era muito mais novo em relação à galera jovem, entre aspas, da escola. Sim. Então, acabava convivendo com pessoas muito mais velhas o tempo todo. Então, eu ficava muito pouco tempo, assim, convivendo com o pessoal da escola, era só no horário da escola. Depois, era pessoas muito mais velhas que eu o tempo todo, sabe? Então, acho que isso vai Mexeu mudando muito também, na tua né? visão, né? Muda bastante, né? Sim. Tipo, tudo muda. Muito. Legal, legal. Muito, muito legal. A gente tem essa parte em comum. E até com relação ao comportamento, acho que vai mudando, né? Você vai vendo o comportamento dos adultos, você vai se moldando, né? Porque você não pode mais se comportar como uma criança e começar a correr na sala com 12, 13 anos lá no meio da aula, né? Você não poderia fazer isso. Coisas que para Sim, um sim. pré-adolescente seria comum, né? Claro, por exemplo, a gente tinha momentos assim, né, lá no, na escola, porque tinha os filhos dele, que tinham idade próximas da minha, tinha a filha, tinha uma idade próxima, e tinha o mais novo, que era um pouco mais, que era, acho que 5 ou 6 anos mais novo que a gente, assim, acho que 5 dela e 6 meu, assim, de diferença, e Aham. que no final da aula, quando todo mundo tinha praticamente ido embora, a gente fazia umas brincadeiras entre nós, assim, mas no horário da aula era horário da aula, é horário da aula Legal. e tô ali como todo mundo, tá tudo certo. Legal. Isso é uma visão é importante para quem está escutando aí o nosso programa de hoje com o Vini, para entender que tudo vai de como a gente encara, né? A visão que a Com gente tem certeza. sobre aquela atividade, sobre aquela atuação. E a gente leva a sério a dança. A dança é o nosso ganha-pão. Então a gente quer fazer as pessoas felizes, mas com esse padrão de qualidade, com responsabilidade. Então, hoje, trazer o seu filho para a dança, ou sua filha, pode ser uma forma de você ter algumas experiências de um ambiente social controlado, né? Onde a gente acaba tendo um momento de dedicação, de atenção, de apreciação naquele momento, né? E eu acho que serve para outras atividades também, né? Para pintura, para Com toda desenho. certeza, cara. Eu acho que a gente tem a possibilidade de utilizar o esporte e a arte como ferramenta educacional. E eu acho que a dança, ela tem muito a contribuir com isso dos dois lados, assim, né? Você pode trabalhar por um lado um pouco mais performático da coisa, e você pode trabalhar simplesmente por uma questão de desenvolvimento pessoal, Hum, coordenação motora, formação de caráter. A dança, ela pode e deve ser, assim, perfeito. trabalhada nesse sentido, sabe? Porque, cara, não é só dançar, né? Não é simplesmente dançar, entendeu? Eu acho que tem uma série de outras coisas que envolvem isso, sabe? E eu acho que muitas pessoas, elas têm um pouco dessa visão, mas elas direcionam essa visão para um outro lugar, sabe? Tipo, sei lá, vamos pensar em qualquer outro esporte, sabe? Que ela faça por hobby. Por exemplo, tênis, não sei. Tipo, um Uhum. esporte individual que a pessoa faz por hobby. Mas ela tem uma dedicação, tem um horário para chegar até a quadra de tênis, tem um Uhum. momento para se trocar, tem um momento, tem a ferramenta que você compra para praticar o tênis, que é um tênis adequado, mais a raquete, mais as Uhum. bolinhas, uma roupa Perfeito. específica, que é o que a gente tem para dança, né? Só não tem a raquete, mas a gente tem um calçado específico, a Sim. gente tem uma roupa específica e tal, que ajuda essa prática. E ter essa seriedade com relação à aula, sabe? Tipo, você vai para uma aula de tênis, você tá ali preocupado em como você faz direito. De repente, você participa de um torneio lá entre o pessoal que faz aula na tua escola. E aí você, sei lá, você participa de uma coreografia de final de ano, Sim. você entra em contato com outras pessoas. Então, acho que dá para visualizar muito desse lugar dentro da dança, sabe? E Uhum. aí, uma coisa que eu falo por mim, assim, como profissional, é que eu tento sempre mostrar para os meus alunos essa seriedade, sabe? Fazer com que eles levem a dança, ou mesmo que chegou desavisado lá, caiu de paraquedas na aula de dança,
Tipo, beleza, você pode chegar desavisado na aula de dança, mas você tem que entender que aquilo é sério, sabe? É um hobby? Sim, é um hobby. É um lazer? Sim, é um lazer. Mas esse lazer, ele tem algumas regras, sabe? Sim, Ele não é simplesmente bagunçado, que você vem no horário que você quer, que você vai, sabe? Eu acho que tem que ter perfeito. esse tipo de relação com o nosso trabalho, porque eu acho que isso não é simplesmente uma recreação, sabe? Eu acho que é Sim, uma ferramenta de evolução pessoal. perfeito. Tipo, independente se a gente está formando um cidadão ou se a gente já está lidando com um cidadão formado. Ponto. Aham, perfeito. E isso é um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento social também, né? Isso é muito Com legal. certeza. É muito legal. E se a gente parar pra pensar, o Vini fez a analogia com o tênis, né? Ou com algum esporte que você imagine aí que você praticou. Faz todo sentido, porque tem toda uma preparação, tem toda uma atmosfera que envolve aquele assunto, né? Aquela atuação. E isso é muito legal. E a dança, ao nosso ver, a gente fala isso com propriedade porque a gente vivencia isso todo dia. Ao nosso ver, é uma ótima forma de você não só lidar com as tuas adversidades no teu dia a dia, que é uma coisa que os médicos recomendam, né? Os psicólogos recomendam para você lidar com o seu dia a dia, vai fazer dança ou alguma atividade física, vai fazer dança. É também para você só fazendo uma analogia. Essa semana eu tava conversando com um amigo e aí ele falou assim, ó, você precisa se desligar um pouco do trabalho, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Na primeira oportunidade, né? Não na pandemia agora. Ele falou, vai fazer alguma coisa, porque não espera o teu corpo pedir. Aí eu falei, não, mas eu gosto, eu amo o que eu faço. Eu faço isso com o maior prazer. Tudo que eu tô fazendo agora tá me fazendo bem. Ele falou, não importa. Você vai. Aí eu falei pra ele assim, entendi o que você quer dizer. A gente não espera ter sede pra tomar água. A gente não pode esperar ter fome pra comer. Isso é o teu corpo pedindo, gritando. E a gente não pode esperar um momento de lazer fora do trabalho ser pedido pelo nosso corpo, né? O corpo exigir. E Com toda certeza. eu vejo isso como a dança. Às vezes você nem sabe que precisa da dança. E às vezes o teu corpo não é necessariamente a dança, pode ser algum tipo de arte, alguma coisa que te faça bem. Mas a gente fala na dança porque é o nosso lugar aqui. E às vezes você nem sabe que precisa desse momento de dedicação pra você, um momento pessoal, você com você mesmo ou com outras pessoas. Mas a dança é uma oportunidade de você enxergar isso, de você nem saber que precisa, mas quando você entra, você acaba descobrindo que precisava, né? Com toda certeza, cara. Eu acho que essa é uma das coisas, assim, uma das reflexões que mais assim, fica pareando aqui perto, sabe? Fica assim na cabeça do tipo, tá, legal. Eu sei que eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, né? Acho que a gente vive numa crise, né, mundial, assim, a gente tá na pandemia e tal. E essas pessoas precisam produzir, precisam comer, precisam trabalhar, precisam pagar as contas, precisa viver de alguma forma, sabe? Cara, nesse tempo, assim, que a gente tava trancado em casa e tal, eu fiquei me perguntando muito, cara, o que que é realmente importante, sabe? Tipo, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu falo isso, assim, eu falo que eu fiquei pensando nisso porque eu sou essa pessoa que se você deixar, cara, eu me atolo no trabalho e eu respiro, como, vivo, dança, falo sobre dança, 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 dorme dançando, acorda dançando. E eu fico nesse ritmo, assim, do tipo, assim, eu tô falando aqui com você, com vocês, né, que estão aí ouvindo, que estarão ouvindo, cara, eu tô me ouvindo assim também, sabe? Porque, sei lá, meu, toda vez que eu tenho oportunidade de falar disso, eu falo sobre isso, porque daí eu fico ouvindo quem sabe, uma hora isso entra na minha cabeça e eu não erro nunca mais, porque eu perco a mão muito fácil dessa relação com o trabalho e autocuidado, lazer, sabe? Porque, cara, já tive momentos assim, quando eu tava fazendo faculdade, época da faculdade, da dança, estágio, não sei o quê, eu queria dar aula, eu queria ensaiar, eu queria fazer aula, eu queria ir para a faculdade, eu queria ir para o estágio e queria abraçar o mundo com as pernas. E eu estava numa relação assim meio doentia com tudo que eu estava fazendo, sabe? Aham. Não comia direito, não dormia direito e você fala, tá, legal, tô ganhando dinheiro, tô, para quê?
para onde eu vou gastar? Para gastar na farmácia? Para gastar depois com remédio, sabe? Sim. Então, essa é uma coisa que eu preciso, assim, tipo, sabe quando o balão tá indo longe demais, assim, que você precisa puxar a cordinha, trazer um pouco mais perto do chão? Eu preciso fazer isso comigo, assim, pô, diariamente, sabe? Frequentemente. Porque senão eu deixo de comer, começo a me maltratar, sabe? Fisicamente falando. Sim. Só que sem perceber, porque você entra nessa rotina, nessa loucura, e você vai embora. Então, eu preciso muito tomar esse cuidado, e você que está ouvindo aí, se por algum momento você deixa isso escapar, toma muito cuidado, porque o corpo cobra, a vida cobra depois, e Cara, não vale a pena. isso é Esse muito dinheiro, legal. gastar o dinheiro com isso, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Ó, muito bacana você tá falando disso, porque eu eu consigo ver uma similaridade na personalidade entre você e um amigo meu. Já te contei isso lá no Sam Brasil. Até vocês gravaram um vídeo pra eles, mandando um abraço, porque comentei isso com a Sim, Rá também. lembro. Porque você tinha um jeito mais tranquilo, mais calmo na aula, era muito incisivo, você falava umas coisas assim muito precisas, cirúrgicas, e a Rá era mais espivitada, mais molecona. E eu vi assim uma similaridade na personalidade de vocês muito grande entre vocês e dois amigos meus. E a gente tava falando sobre isso esses dias. Esse meu amigo, ele chegou um momento na vida dele, diante de tudo que ele vivenciou na vida e todo esse comprometimento com o trabalho e tudo mais. Eu não posso resumir necessariamente só a isso, tem muita coisa que ele vivenciou, né? Que eu não vou, não cabe aqui citar. Mas falando sobre esse autocuidado, sobre essa autopreservação, acabou que ele teve um apagão num determinado dia, saindo de uma aula, caiu, bateu a cabeça, espatifou a cabeça, quebrou o crânio em várias partes. Olha que história forte, mas é uma história de superação, é muito legal. E ele, graças a Deus, se recuperou. Teve um risco dele perder o movimento da perna direita, né, se não me engano, mas ele se recuperou e hoje eu acredito que ele tenha uma outra visão, ele tem mais cuidado. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa, mas a gente aprendeu muito com a história dele, porque ele é um irmão meu, um amigo muito próximo. E ver isso acontecendo com ele, além de me machucar como amigo, fez com que eu visse o quanto a gente não se cuidava, né? A gente viu. Nós, professores aqui da Baixada Santista, a gente se mobilizou para ajudar esse casal, que é o Everton e a Dani, e ao mesmo tempo a gente enxergou uma falha nossa, pelo menos coisas que a gente poderia melhorar na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso cuidado, com relação à alimentação, ao sono, ao excesso de trabalho. E eu tiro. O que você está falando tem uma grande similaridade com o que a gente vivenciou aqui na Baixada Santista. Porque todos os professores basicamente se conhecem aqui, não é tão grande quanto São Paulo, né? Aí São Paulo tem um mundaréu de professores. Enfim, cara, um exemplo muito, muito forte, muito perto de mim, que faz todo sentido com o que você está conversando aí. Muito louco. Ah, com certeza, cara. Assim, antes, assim, puta, eu ficava pelo menos uma vez por ano, assim, muito doente, sabe? De eu ter que ficar, tipo, sei lá, 10 dias, 15 dias dentro de casa, sabe? Tipo, enfurnado, sabe? E eu acho que eu poderia diluir melhor essas coisas, cuidar um pouco mais do meu corpo, da minha alimentação e, sei lá, passar esses 15 dias viajando, sabe? Fazendo alguma coisa, descansando de verdade, sabe? Pra planejar esse descanso e não ser obrigado a descansar. Eu acho que é muito fácil, pelo menos para mim, se perder nesse lugar, assim, é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, principalmente agora, sabe? Dessa pandemia, que a gente ficou meio que a gente teve que aprender a se virar, né, de alguma forma, e eu acho que no meio desse aprender a se virar, acho que a gente teve muito tempo para refletir um pouco mais e para repensar sobre algumas atitudes, assim, sabe? Alguns hábitos que já estavam ali meio que
enraizados, assim, Sim. sabe? Que você vai fazendo, você não se questiona. Sabe quando você pega e vai fazendo? Automático. Tá lá no modo automático, lá. Tá piloto automático. Você não para e não reflete sobre aquilo que você de fato tá fazendo. Então, acho que a pandemia me ajudou muito com isso. E, cara, eu espero, assim, não desgrudar disso nunca mais, Que porque legal, cara. eu acho que a minha qualidade de vida mudou muito depois disso. Que legal. É muito legal escutar isso de tu, cara. Que é um cara que eu admiro e que tá vivenciando. É um ser humano como nós, que tá vivenciando o mesmo Sim, desafio. Que é dosar um pouco, né? É filtrar um pouco do quão interessante é realmente imergir no trabalho e tudo mais. Cara, muito legal. Muito legal. com certeza. Eu acho que para o pessoal que está ouvindo também, né, que de repente tem assim, tem uma admiração pelo trabalho do Thiago, pela questão profissional da dança, tal, de outras pessoas que vieram aqui no podcast. Eu acho que é importante pensar nisso, porque, cara, se o Thiago entrar na loucura de trabalhar, ou outro profissional que você admira, que você considera muito e tal, não sei o quê, meu, se você que tá ouvindo, o Thiago e esse outro profissional que você admira muito, entrar numa paranoia de só trabalhar, tem uma hora que os três vão pifar em algum momento e, cara, não é disso que você vai sentir falta quando você estiver mal em cima da cama, sabe? Você vai Sim. falar, putz, queria estar com os meus amigos, queria estar mais assim, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, sabe? Eu acho que esse Sim. sentimento é muito ruim, sabe? Então a gente tenta equilibrar as coisas para que a gente não fique com esse sentimento, nossa, se eu tivesse feito assim, sabe? Eu acho que não vai voltar, né? O que já foi e tal. Agora acho que agora é pensar para frente e Caraca. não deixar essa mão se perder, sabe? Nossa. Continuar aí cuidando para tentar um equilíbrio, né? Sabe? Acho que o Aham. equilíbrio resume bem isso tudo. Caraca, muito legal. Eu tava conversando sexta-feira agora com esse meu amigo que é o Clayton. E, cara, falar sobre isso com você agora no momento que eu separei, que a gente separou, né? Um momento pra conversar sobre a tua história com a dança. E assim, eu já vejo uma similaridade no teu trabalho. Não que o teu trabalho seja uma cópia nossa ou uma nossa, a nossa seja uma. É que assim, eu vejo uma linguagem muito bacana e muito parecida, o que é uma coisa boa, porque se eu tenho você como referência e no momento que eu te enxergo, que eu te vejo dando aula, eu vejo uma linguagem parecida, eu fico muito feliz, eu fico muito lisonjeado de estar seguindo um caminho que é uma das referências minhas. Então, e te ouvir falar sobre esse lado pessoal também é muito bacana, é muito bacana. Porque aqui realmente é pra gente falar sobre o nosso lado humano, né? Que a gente tá aqui normalmente pra levar alegria pras pessoas Com e é uma certeza. coisa boa pra nós, é uma coisa gostosa, mas a gente também tem os nossos desafios, né? Os nossos monstros pra vencer no dia a dia. Isso é Eu muito acho que legal. reflete muito, né, cara, a relação que você, o jeito que você enxerga a vida com o jeito que você dança, sabe? O jeito que você organiza, sei lá, seu quarto, ou, ao jeito que você organiza a sua aula, sabe? Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Eu acho que não tem como a gente escapar, sabe? Tipo, claro que tem uma parte que a gente tem que, de certa forma, isolar, assim, pensar no lado pessoal, sabe? Tipo, não misturar as coisas, de certa forma, sabe? Tem um distanciamento, mas ao mesmo tempo não dá para se distanciar 100%, sabe? Eu acho Uhum, que tem alguma coisa que se correlaciona, sabe? Eu acho que a coisa perfeito. fica ali meio entreposta, assim, sabe? Sim, Como. Você não tem como literalmente. se desligar. Ah, profissional é isso, o Aham, pessoal é aquilo. Não, acho que as coisas elas se correlacionam ali de sim, alguma forma. perfeito. Então, cara, acho que se a nossa mente não tá legal, se a nossa cabeça não tá num bom lugar, não tá bem alinhada com aquilo que a gente tá fazendo, sei lá, a coreografia provavelmente também não vai ficar, sabe? Então, Uhum, tipo, então acho que tem isso, assim, acho que a gente somos humanos, né? sim. Então, não tem como imaginar, eu uma profissional que eu admiro, é maravilhoso, isso, aquilo, outro, e olhar só para o profissional, sabe? Às vezes aquele profissional que você acha maravilhoso, que você acha isso, aquilo, outro, num dia ele, sei lá, não dançou bem, não deu uma boa aula, pode acontecer, né? Porque antes do profissional tem uma pessoa, um ser humano ali atrás, sabe? Que Sim. enfrenta, como você falou, diversos monstros aí, e é muito difícil, e É. acho que a gente tem que olhar com humanidade para as pessoas também. Legal, legal. Muito bom, Vini. Agora, a gente aproveita para falar um pouco sobre
que a gente vivencia, né, como profissional e como ser humano aqui no podcast. E vale também entender como que você se tornou profissional, porque você falou que começou muito cedo, começou a frequentar aulas, isso mexeu na tua visão com relação ao mundo, à tua volta, à tua vida, foi se moldando com esse universo da dança. E como é que foi esse relacionamento da dança com os teus afazeres, a tua vida pessoal, como escola e tudo mais? E isso eu acredito que tenha ajudado ou não? Você pode me dizer o contrário? Ajudou na tua rotina? Cara, eu acho que ajudou, assim, a entender que eu tinha mais responsabilidades, assim, sabe? Que eu conseguia, o fato de ter um horário, eu acho que o esporte também me ajudou bastante também, porque eu jogava futsal, logo nessa época que eu comecei a dançar, eu já participava já do futsal, então por isso que eu dei o exemplo do esporte também, sabe? Legal. Do esporte como ferramenta de educação e a dança como ferramenta artística barra educação também, sabe? De uma forma, assim, trabalhar pelos dois lados. Então tem essa vivência do esporte também que trouxe um pouco dessa seriedade com relação àquilo que você está fazendo, sabe? Uhum. E eu acho que me ajudou bastante, porque eu conseguia administrar um pouco melhor, assim, sabe? Tipo, eu digo isso no período do ensino médio, assim, tipo, educação, ensino fundamental 1 e 2, assim, ensino médio. Eu acho que na faculdade eu dei uma extrapolada um pouquinho, sabe? Tipo, eu perdi um pouco a mão e aí começou a ir para um lado Mas pelo que eu não excesso de trabalho, recomendo, no sabe? caso, né? Pelo excesso de trabalho, assim, eu comecei eu tava meio que não tava fazendo nada direito, né? Não tava estudando direito, nem trabalhando direito, então ficou uma coisa meio bagunçada. Mas aí você perguntou também como foi, assim, esse começo com a dança, do trabalho, né? Da questão Isso. profissional. Bom, eu demorei muito para dar aula, eu acho que eu dei a primeira aula, assim, que eu, assim, para me sentir seguro em dar aula para alguém, e também comecei já com aulas particulares, assim. Eu comecei com fazendo personal, cara, assim, com uns 15, 16 anos, eu comecei a tatear o trabalho com a dança com personal. Legal. Foi através do personal que eu comecei a trabalhar, ou seja, que a dança em si, né, o trabalho da dança, ir lá e dançar, digamos assim, começou a me dar um retorno financeiro que também, assim, não era o esperado, não era eu não tinha essa visão, assim, sabe, Aham. com a dança. Isso começou a acontecer com 15 anos, assim, que eu comecei a fazer, 15, 16, que eu comecei a fazer algum personal ou outro, alguma coisa assim. E aí, depois disso, por isso que eu falei que eu demorei bastante para dar aula, que foi assim, depois de 6 anos, quase 7 anos fazendo aula, que eu comecei a dar aula, que foi logo em seguida depois desse período do personal. Então, começou com personal, e aí depois começou a aparecer algumas aulas particulares, Legal. e aí eu recebi um convite para dar aula em outra escola, que não fosse o Jaime, e aí começou assim, dessa forma bem despretensiosa, assim, Legal. Isso é muito sem legal. pensar muito. Para quem pensa em trabalhar com a dança, o personal foi uma porta de entrada. E eu vi isso acontecendo com um amigo meu também aqui, o Thiago Forganes. É muito legal isso, Legal. porque as pessoas começam a te conhecer, começam a conversar com você, então instiga. Eu acho que o teu lado humano acaba, como você falou, não tem como desligar totalmente, né? Então, a tua personalidade, o teu lado humano faz com que as pessoas sintam vontade de repente, estar perto de você, fazer aula. Porque eu acho que esse é o relacionamento que a gente acaba tendo na dança, né? Não Com é pela certeza, dança, né? não é pelo quão técnico o Vini é. É primeiramente pela pessoa que ele é, né? Com Eu, certeza. Acho que tem a forma de enxergar o mundo também, sabe? sim, E aí, claro, a dança reflete nisso, sabe? Então, as pessoas que se conectam com isso me procuram para desenvolver um trabalho e tal. E, claro, nem todo mundo se conecta com isso. E eu acho que por isso que é importante ter várias outras pessoas, né? Porque acho sim, que cada pessoa é única, né? Então, mesmo que essa pessoa tenha passado, assim,
pelas mesmas experiências que as minhas e ter estudado nos mesmos lugares que eu, ela vai ter outra visão completamente diferente. Então, acho que isso é natural que aconteça, sabe? Eu acho que é por isso que é importante a gente ter essa dose de humanidade, sabe, no nosso trabalho, Sim. porque eu acho que isso conecta muito com as pessoas. Legal, legal. É aquele princípio da similaridade, né? A gente vai procurando e se conectando com as pessoas que a gente tem mais similaridade, mais conexão, né? Às vezes os Com toda valores, os certeza. princípios. Legal, legal. Bacana. E aí começou a se abrir a porta do mundo da dança para você com esse lado mais profissional. Sim, A tua cabeça provavelmente já estava porque você não criou expectativas em ser remunerado com essa atividade, mas começou a ser. Isso para mim mexeu muito no começo, né? Porque eu não esperava isso e quando começou a surgir trabalhos e procuras, eu não soube administrar isso. Eu era muito novo e eu não tive maturidade para administrar isso de uma forma muito inteligente, coisa que a gente entende hoje que faz parte do nosso crescimento. A gente sempre fala, né, depois de algumas experiências que faria diferente, mas o que a gente fez faz com que a gente se torne quem a gente é, né? Muda o nosso caráter e tudo mais. Então, como é que foi essas experiências? Porque eu acho que talvez tu tenha vivenciado a mesma coisa que eu. Deve ter sido a sensação, um moleque novo dançando, todo mundo quer dançar, todo mundo quer contratar, né? Como é que foi essa experiência? eu acho que teve um ponto positivo nisso, né? Porque, assim, mesmo quando eu comecei a ganhar dinheiro, né, com a dança, eu ouvia de muitas pessoas, cara, isso foi uma das coisas, assim, que me marcou muito, né? Eu ouvia de pessoas da dança, outros profissionais em que eu já tinha contato e tudo mais, e pessoas que frequentavam a escola que eu estudava, que era o Jaime Liberdade, lá, que hoje é a atual Cadência. Eu ouvia das pessoas que a dança, cara, não dava dinheiro, que a dança era isso, era aquilo, era só um hobby, e era aquilo outro, e eu pensava assim, nossa, mas como assim não dá dinheiro, sabe? Tipo, claro, eu tô ganhando para um adolescente de 15 anos, não era comum, né? O que eu conseguia levantar mensalmente com a dança fazendo o meu personal, do que as pessoas que trabalhavam, sei lá, 6 horas por dia, o mês inteiro, sabe? Então, Uhum. acho que isso tem essa diferença, assim, a gente acaba meio que dá uma iludida, sabe? Mas acho que, graças a Deus, eu tive pessoas, assim, que colocaram muito pé no chão, sabe? Tipo, nesse momento, do tipo, eu acho que é legal que você está começando e tal, mas eu acho que é importante ter esse pé no chão. E uma dessas pessoas foram o Marquinhos, né? Cara, minha avó foi um ser humano, assim, imprescindível da minha vida. Eu falo que, para mim, é a pessoa mais importante da minha vida, a minha avó, por parte de pai. Porque, cara, é uma pessoa que, assim, é de uma sabedoria, assim, impressionante, assim, tipo, você ficar pensando hoje, assim, com um pouco mais de consciência de classe, de mundo, de tudo, né? Uma cabeça um pouquinho mais politizada, você consegue perceber que você fala, caraca, como é que pode uma velhinha, uma senhorinha cara, que estudou até a segunda série só, saber tanto da vida, sabe? Então, cara, minha avó, assim, me ajudou muito a cuidar do meu dinheiro, sabe? Tipo, a prestar atenção naquilo que entra e naquilo que sai, e a cuidar e a pensar que, meu, calma, tudo bem, tá? Isso tá assim agora, mas lembra que, por exemplo, como a gente tem, somos profissionais liberais, né? Autônomos, não temos um, um, uma rede de segurança ofertada pela empresa que nos contrata. Ou a gente faz essa nossa rede de segurança, ou a gente está perdido, né? Basicamente é isso. Então, eu acho que eu aprendi muito com os meus professores e com a minha avó um pouco dessa relação com a grana, sabe? De não se iludir, assim, sabe? Porque, cara, a gente sabe que isso é uma fase, né? A gente está numa época, de repente, que
tá bombando de aula, 5 aulas particulares por dia, mais aula à noite, mais isso, mais aquilo, e de repente essas coisas elas podem tomar um outro percurso, assim. Então, eu acho que essa luta com não se iludir, eu acho que Que legal. eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, que eu acho que é isso também que me faz querer trabalhar mais e mais, assim, entrar numa rotina muito louca de trabalho, porque é tipo, nossa, agora eu vou aproveitar essa fase boa, porque eu não sei até quando dura, sabe? E aí não vou aproveitar. Então acho que a gente tem que conseguir se equilibrar aí, né? Sim. É difícil, né? Boa sorte aí para quem tá ouvindo e trabalha com dança. É verdade, é verdade. O... Cara, é muito louco isso, porque você falou da importância da tua avó na tua vida. E a mulher forte da minha vida é a minha mãe. E desse meu amigo que passou por essa experiência que eu te contei, que é o Everton, é a avó dele também. Então, assim, cada um tem uma mulher forte na vida que serve como exemplo. Com É certeza. muito legal, cara, é muito legal. E a avó dele também é a mulher que criou ele, a inspiração dele, e ele fala bastante sobre isso. Cara, muito, muito louco essa similaridade. Eu vejo isso, eu ouço isso e eu acabo ficando impressionado como vocês, inclusive, têm pontos em comum. Eu até ficou um pouco forte pra mim agora. Deixa eu desvirtuar um pouco o assunto pra falar da rede social do Vini. Vinícius Souza SP. Arroba Vinícius Souza SP. Se você quiser, tá gostando desse programa e quiser acompanhar o trabalho do Vini de pertinho, conhecer as aulas dele online, que deve ter ainda, Vini? Tem ainda? Tem, a gente Tem? tem que Boa. trabalhar com online, com certeza. Boa. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do Vini de perto. Ah, tem sim, é verdade, porque a Bruna é uma moça aqui de Praia Grande. Ela faz aula contigo, ou fez, eu não sei. Ela Ela fez algumas aulas, a Bru. fez, né? Super Fez. querida. Um beijo, Bru, se você estiver ouvindo esse Aí, podcast. boa. Beijo, Bru. Espero que você ouça. Vai ouvir, vai ouvir. Ela tava, inclusive, postando alguma coisa de treino e tal, e eu vi que te marcou esses dias aí. Bem legal. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do Vini de perto, Vinícius Souza SP. E eu falo sobre essa parte que é bem marcante porque eu vejo como algumas pessoas servem de inspiração na nossa vida e a gente acaba dando valor a isso. Que bom que você deu valor para a Com história da certeza. tua avó na tua vida e eu fico muito feliz porque às vezes a gente acaba não dando, né? Mas que bom que isso serviu de inspiração e Não, que acho bom. que as minhas maiores forças, assim, digamos que eu tenho muitas referências mulheres, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas referências, né? Acho que independente de ser mulheres ou não, acho que a Perfeito. gente tem que reconhecer, valorizar e honrar isso, sabe? Porque não importa a diferença, cara. Não tô dizendo que a minha relação com a minha avó é perfeita e com a minha mãe também é perfeita. É claro que a gente se ama incondicionalmente, ponto, mas a gente também tem as nossas tretas, né? Porque Sim. ainda que elas tenham me criado, eu sou uma pessoa diferente de uma que é diferente da outra, que lida com as coisas de uma maneira totalmente diferente. Uhum. Então, acho que como todo bom ser humano, né, que convive, você vai brigar, não tem como. Sim, sim. E tu falou sobre a referência da tua mãe, da tua avó. Isso te ajudou a moldar a tua visão com relação às mulheres na tua vida, tenho certeza, né? O papel de força da tua avó na tua vida deve ter sido imprescindível para você enxergar também o papel da mulher de outras mulheres na tua vida, na dança, Com certeza, com né? certeza. Legal, porque a gente tava até falando sobre antes sobre a liberdade de expressão, sobre o que cada um acredita, né? Algumas pessoas têm ajustado o vocabulário, né? Líder e follower, condutor e conduzido, para se libertar um pouco desse papel do homem que conduz, a mulher que é necessariamente conduzida, e até sobre o machismo que a gente acaba implementando acidentalmente. Como que você Sim. enxerga isso hoje na dança? Cara, eu acho que é um assunto muito delicado ainda, né? Porque a gente está tentando aí
mexer num lugar de anos, né, de machismo estrutural, né, então eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, a mudar sim o nosso vocabulário, porque a gente está mudando para lidar com, para As tentar, adversidades. para tentar agregar mais pessoas, né, Uhum. de uma maneira geral, sabe, porque, por exemplo, imagina que a gente, eu acho que quando a gente não traz a coisa para a mesa, para a pauta, eu acho que a gente continua reproduzindo um padrão de comportamento que já existe há um tempão. Por que a gente falava cavalheiro e dama, sabe? Tipo, é uma coisa que, olha, não sei por que a gente fala assim. Quando eu cheguei, a gente já falava assim, eu só continuei falando igual. Uhum. E para mim, assim, quando eu penso em cavalheiro, quando eu penso em dama, eu não tô pensando na mina ou no cara. Tipo, eu tô pensando no papel que exerce cada um, sabe? Uhum. Tanto é que quando lembrando agora, assim, falando com você, tô tentando refletir no começo da relação com a dança, eu falava, vou fazer de dama, Aham. tipo, Perfeito. vou fazer de cavalheiro. Ou seja, eu não estou pensando que aquilo está relacionado a um gênero propriamente dito. E sim, serei líder, serei follower. Então, eu acho que essa relação. E por que não promover essa discussão e tentar trocar esse vocabulário para fazer com que as pessoas se conectem com essa ideia do papel, né, de ser um ou ser outro, ser líder, ser follower, ser condutor, ser conduzido, fazer com que as pessoas comecem a pensar com a relação da palavra, sabe, de fato, e não Uhum. ouvir uma palavra que remete a outra coisa, mas que na verdade naquele ambiente Você significa queria outra. dizer outra. Perfeito. 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 E isso faz todo sentido, porque eu vi uma vez um post de um profissional falando assim: eu não chamo de cavalheiro e de dama pelo, pelo gênero sexual, e sim pela tradição do homem ser um cavalheiro, da mulher ser uma dama, alguma coisa do tipo assim, eu não lembro muito bem. E assim, pra ele, essa tradição faz sentido. E não sou eu que vou tirar o cara da zona de conforto. Não sou eu que vou apontar dizendo que tá certo, que tá errado, porque por muito tempo eu devo ter replicado coisas que podem ser desaprovadas por algumas pessoas, e tá tudo bem. A gente vai se Sim, transformar e se ajustar no momento que a gente achar interessante, no momento que a gente estiver preparado. É importante promover e discutir sobre isso, como você falou, é super importante. E cada um vai lidando no seu tempo com isso. E claro, trazer esse eu acho que a questionamento. gente tem que olhar, desculpa te cortar, viu? Imagina. Eu acho que a gente tem que pensar no contexto que está inserido também, sabe? Sim, Porque, sei lá, a dança de salão em 1990 é diferente daquilo que a gente tem hoje, sabe? sim, sim. Então, sei lá, o samba em 1930 era visto como uma outra coisa, sabe? Aham. Hoje a gente enxerga de outra forma. E daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, que basicamente não é nada do ponto de vista histórico, a gente vai começar a enxergar de uma outra forma, Perfeito. porque eu acho que a dança de salão, né, ela é social, né? A gente dança para socializar entre nós. E Uhum. eu acho que essa socialização, ela é assim, essa socialização é feita num grupo que, assim, é um ovo, né? Tipo, é pequenininho, é Minúsculo. muito pequena a comunidade da dança de salão, mas ela reflete o que a nossa sociedade está vivendo. Sim. Então, à medida que a nossa sociedade for refletindo sobre esses assuntos, é natural que a dança comece a refletir junto, sabe? Eu acho Sim. que isso ainda tem muita coisa para mudar ainda. Eu acho que a gente está só no começo, sabe? Eu acho que a gente tá começando a promover um tipo de mudança. Eu acho que tende a ser mais e mais, assim, Sim. a mudar esse padrão de comportamento, né? Porque a gente nós não começamos a trabalhar assim, né? Não é do jeito que é desde sempre, sabe? Eu acho Uhum. que já passou por mudanças que a nossa sociedade já sofreu e vai continuar em constante mudança. Eu Perfeito. penso em algo nessa linha. Perfeito, perfeito. Faz todo sentido. E você falou sobre o começo que a gente está iniciando, né? Esse ajuste de comportamento e de mentalidade. E faz todo sentido, porque
tem pessoas que já estão nesse movimento, tentando ajudar essas pessoas menos favorecidas, que se sentem menos valorizadas há muito tempo. E a gente está aqui Sim, ajudando, tentando promover, porque é um movimento importante, é um assunto importante a se discutir. E porque essas pessoas que estão sofrendo com que são minorias, que falam sobre a desvalorização do papel dela, a própria mulher, né? Falando assim, de um ponto incisivo, assertivo, que é a mulher que se sente menos valorizada no papel da dança, o papel dela na dança. E também sobre opção, orientação sexual e tudo mais, enfim, tem muita coisa para se discutir. Mas eu acho que o ponto importante é quando você se sente preparado para falar sobre isso, quando você começa a ouvir, conversar mais e trazer essa discussão para o teu universo, mais pessoas são contagiadas, né? Você não obriga ninguém a saber disso ou a discutir sobre isso. Você acaba falando naturalmente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu sempre dou, que é o vegetarianismo. Minha atual parceira, ela é vegetariana. E ela fala disso de uma forma tão natural, tão gostosa, sobre os benefícios, né, e os privilégios de moldar a tua alimentação, ajustar, e sobre os malefícios que isso pode causar no mundo, que me dá vontade de saber mais, me dá vontade de começar a ajustar a minha alimentação naturalmente, sem que uma pessoa te enfie goela abaixo esse assunto que você tem que é. saber. Eu acho que isso acontece muito, né? Eu acho que até às vezes, por uma questão religiosa também, sabe? Sim, A pessoa querer empurrar a goela abaixo a sua visão de mundo, a sua concepção, o seu modo de enxergar a vida, sabe? Ou o modo que você, sei lá, herdou dos teus pais, enfim. Cara, eu acho que você pode falar, assim, daquilo que você acredita e assim, falar, olha, eu acredito nisso, acho interessante assim, assim, assado. Tipo, e eu poderia até perguntar, nossa, você gostaria de frequentar? Você gostaria de discutir sobre isso? Você gostaria de experimentar por uma semana ser vegano? Não sei, aham, sabe? Tipo, de alguma forma, promover, eu acho que a reflexão, sabe? uhum, Porque se conectar com aquela pessoa, eu acho que ela vem sozinha, cara. Você não precisa empurrar água lá abaixo, sabe? A sua maneira de enxergar a vida. sim. Eu acho que se você gera conexão com a outra pessoa, eu Você acho que desperta essa o pessoa vem interesse. sozinha. É, Não tem como não vir. perfeito, Eu penso nisso. perfeito. Pô, legal, cara, legal conversar sobre isso com você. Como eu falei, aqui é uma conversa, não é uma entrevista, são duas pessoas conversando e conversar com uma pessoa que a gente admira é muito legal. Então a gente está usando esse momento aqui para falar sobre coisas que a gente acredita, sobre as nossas verdades, as nossas reflexões, porque é isso que molda o nosso caráter, quem é o Thiago, quem é o Vini e o profissional que a gente é hoje. Então hoje vocês estão conhecendo um pouco sobre o Vini, sobre as verdades e a personalidade dele. Agora, aproveitando esse gancho, a gente falou sobre os teus primeiros trabalhos, como que você chegou nesse ramo, né? Começou a dar aula, começou a ser remunerado. E, e essa tua mente, é, que é bem organizadora, que pelo jeito você é um cara metódico, né? Você sempre foi assim quando você começou a dar Cara, aula ou isso foi hum, moldando? não era, assim, nunca fui muito metódico, né? Acho que a minha tendência é ser cada vez mais, pelo que eu tô, pelo que eu tenho sentido, assim, de como eu tô direcionando a minha vida, meu trabalho com relação à dança, com relação a tudo, na verdade. Então, eu acho que eu não poderia dizer que assim que eu era metódico, que eu tinha esse nível de organização e que eu acho que eu aprendi a ter, né, com relação à dança. E, cara, uma pessoa que me ajudou muito nessa relação de organização, até assim, digamos, de ser um pouco mais chato com todo o planejamento, com toda a estrutura, foi a Rá, cara. Legal. Raíssa Matos me ajudou muito, muito com isso. E eu acho que a gente tinha um contraponto muito bom disso, né? Porque eu tendia a ser mais relaxado com algumas coisas e ela um pouco mais neurótica, digamos assim, sabe? Mais, putz, não vai dar, não sei o quê, faltam só um mês pra gente terminar isso, sabe? Tipo,
era um pouco nesse nível, assim, eu era muito mais tranquilo, muito mais flexível. Eu acho que depois que a gente teve depois que nossas vidas, elas se cruzaram de uma maneira pessoal e de maneira profissional também, eu acho que eu saí com um pouquinho dela desse lado um pouco mais metódico, mais neurótico, mais Legal. assertivo, mais assim, não vou dar mole pro erro, sabe? O erro, se depender de mim, ele não vai acontecer. Sim. E ela, eu acho que ela ficou um pouco mais flexível em relação a algumas coisas, assim, um pouco mais de paz no coração, né, Raíssa? Que você não tinha muito naquela época. Ah, tenha paz no coração. Fica aqui o nosso programa. Fica tranquila, paz no coração. Boa. Então, vocês começaram a trocar um pouco dessas experiências, dessas visões. E ela contou um pouquinho das experiências de vocês, falou que vocês foram. Uma das experiências de vocês. Ela foi viajar enquanto vocês estavam com parceria, né? E aí depois ela Sim, voltou e tal, e aí as coisas começaram a degringolar a partir daí. sim, E foi meio caótico foi. Tu, esse período das nossas vidas, né? sim. Vocês começaram a namorar, inclusive antes dela viajar, né? Se eu não me engano. Sim, bem antes, na verdade. Bem antes, bem antes. Legal. E aí vocês namoraram durante um tempo, enquanto ela tava viajando. Aí. E aí depois foi só ladeira abaixo, só, né? Foi meio que cada um para um lado, os interesses mudando, né? Assim, de acordo com a distância também, que eu acho que talvez isso tenha influenciado um pouco. Sim, sim. E aí, daí depois, assim, foi muito difícil, né? Porque eu acho que foi um pouco de. Acho que talvez, assim, maturidade barra inteligência emocional, sabe? Aham. Da minha parte, a gente continuar com aquilo que a gente tinha construído enquanto produto profissional, sabe? Eu acho que a Aham. gente tinha um produto, Raivinda era um produto, sabe? Sim. No meio da dança de salão, no meio do samba. Então, acho que faltou um pouquinho de inteligência emocional da minha parte para a gente conseguir administrar tudo aquilo que estava acontecendo e tocar o negócio, sabe? Sim. Tipo, tá, tudo bem, a gente se separou, tá tudo certo, tá cada um para um lado, vivendo sua vida, mas temos aqui em sociedade este nosso trabalho, essa nossa marca. Então, acho que faltou um pouquinho de inteligência emocional da minha parte, mas eu acho que foi assim, foi imprescindível para moldar, ou digamos assim, para formar quem eu sou hoje, sabe? Sim. Eu acho que, inclusive, acho que tem pouco tempo que a gente estava conversando por WhatsApp, faz tempo que a gente não se vê por causa da pandemia e tal, que a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu acho que eu precisava daquele tempo sozinho, digamos, entre aspas, né? Assim, sozinho que não fosse com a Raíssa, porque eu precisava digerir todas essas coisas para que a gente, assim, para que eu pudesse ser um profissional melhor, sabe? Eu acho que a Rai me ajudou muito nisso, nesse sentido de organização e tal. E eu acho que hoje, graças a tudo isso que aconteceu, eu sou muito mais, digamos que mais centrado, mais organizado, mais assertivo com relação ao meu trabalho. Eu acho que Legal. é isso. E, a... Desculpa e valeu. e se você me permite dizer, eu acho que talvez, se você vivenciou a mesma coisa que eu, tenha te ajudado até emocionalmente, né? Com certeza, com A certeza. se construir, a se tornar mais forte, né? Depois dessa experiência. Sim, com certeza. Eu acho que não sei se nem a palavra mais forte. Eu acho que quando a gente pensa, eu sou forte emocionalmente, parece que é aquela pessoa que não se emociona, né? Que não chora por nada. E pelo contrário, eu acho que eu tô cada vez mais sensível, mas cada vez mais aceitando as coisas que acontecem, sabe? Do tipo, Legal. nossa, por que eu tô sentindo? Eu acho que eu me questiono muito mais hoje do que antes, assim. Nossa, por que eu senti isso? Por que eu senti aquilo? Então, acho que eu acho que eu estou muito mais sensível e eu acho que eu consigo gerir melhor todas essas emoções do Que legal. que naquela época, do que sei lá quanto tempo tem isso, acho que uns 3 anos já, quase 4 anos, não sei, Legal, legal. não lembro quanto Pô, tempo que faz, mas bacana. enfim, bastante tempo já. Aham. E isso fez com que vocês tomassem alguns rumos diferentes, mas ela falou que inevitavelmente tinham alguns trabalhos, né, a serem cumpridos e aí voltavam a se encontrar e isso deve ter, porque em algum momento você estava se resolvendo ali, né, dentro de você, e ela até falou que para ela era melhor te ver, para ela conseguir
administrar isso dentro dela, e para você eu acho que foi igual para mim, né? Era melhor se afastar um pouco. Ah, sim, acho que por um momento foi melhor estar longe, assim, Sim. a gente fala assim, a gente conversa bastante ainda, né? Assim, agora um pouco menos, mas a gente tem muitas conversas reflexivas em relação a isso, né? Porque, assim, é indiscutível, assim, acho que a gente gosta muito de trabalhar um com o outro, porque eu acho que a gente gosta daquilo que a gente consegue produzir junto, sabe? Aham. Eu acho que o produto final daquilo, do resultado de Raíssa Matos mais Vinícius Souza, eu acho que nos agrada muito, assim, sabe aquele E ao seu trabalho que você público sabe que também. preenche o coração, sabe? Tipo, trabalho que você se sente bem fazendo, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, que aí eu acho que quando você faz um trabalho que você se sente bem, que você gosta daquilo que você está fazendo, quando você vai apresentar para o público, eu acho que essa energia também chega no público. Sim. Então, é uma coisa que a gente teve desde o começo, assim, sai muito fácil. Sei lá, a gente está há um ano e pouco de pandemia sem se ver, sem se falar, eu tenho certeza que quando a gente chegar, sei lá, por algum motivo, por alguma razão, se encontrar numa sala de ensaio, eu sei que tudo isso vai continuar funcionando, sabe? Por causa dessa energia que a gente aprendeu a construir em conjunto, sabe? Sim. Eu acho que essa é aquilo que nos conecta até hoje, né, em relação a alguns trabalhos. De fato, a gente não tem um trabalho constante do tipo, a gente não se encontra semanalmente, mas assim, a gente tem feito alguns projetinhos juntos do tipo, vamos fazer tal coisa, vamos organizar. Por exemplo, o último projeto que a gente começou a organizar em conjunto com o Danilo Frey é um outro profissional maravilhoso que trabalha muito mais com a rádio que comigo, mas Sim. a gente estava organizando um projeto juntos que chamava De Frente para o Samba, que a gente queria um final de semana de workshops, né, de aulas que fossem totalmente integradas, que levassem o público do samba de um lugar para o outro, sabe? Do tipo, todas as aulas estão direcionadas na mesma visão, sabe? Aham. Todas as aulas visam o mesmo lugar, digamos assim. A Sim. gente queria um workshop nesse sentido, para que não fique assim, um workshop gigantesco com uma aula assim, outra aula assada, outra aula assim, outra aula assada, e aí você aprendeu um monte de coisa e não sabe como interligar. A gente queria um Perfeito. trabalho totalmente interligado para a gente conseguir mostrar um pouco da nossa visão que a gente tem, que a gente sabe que é parecida para as pessoas. Então, por exemplo, nesse sentido, acaba que a gente acaba se encontrando para conseguir desenvolver algum outro trabalho, sabe? Perfeito, Então, cara. Isso é muito a gente legal. ainda. Desculpa te interromper. Mas só pra. Eu tava conversando com um amigo e eu tava falando sobre por que a gente acabou desistindo de montar um workshop aqui na Baixada que a gente ia montar e a gente queria convidar vários profissionais. Um dos motivadores da gente montar esse workshop era de agregar para todo mundo, para que todo mundo conseguisse trabalhar mais vezes. Se todo mundo montar um sistema, uma programação para todo mundo dar aula e tal, eu acho que vai agregar para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, quanto que isso ia agregar para os alunos? Como que a gente ia conseguir realmente fazer com que os alunos se sentissem bem, felizes e saíssem de lá com um material concreto, sabe, palpável, que eles conseguissem administrar e usufruir desse material tranquilamente. Porque normalmente o que a gente via, eu não sei como é que tá hoje, mas o que a gente via nos workshops era assim, cada um falando do que acredita, com o seu método, com as suas verdades, e tá tudo bem, realmente o mundo é o mundo graças a isso, mas também cada um falando do seu material a seu bel prazer, e aí não necessariamente as coisas se conectavam. E aí a gente queria montar um workshop como se fosse uma série, sabe, de episódios que os Sim, assuntos se conectassem, e é um pouco similar com o que você está falando. E eu vi a necessidade de fazer isso, a gente viu, né? Porque a gente viu que muitas vezes os nossos alunos que a gente convidou para fazer um workshop, por exemplo, eu estava dando aula no workshop e eu falei sobre um tema, os outros profissionais falaram de outros temas. E aí, quando os nossos alunos que a gente convidou para participar desse workshop saíram e a gente foi conversar com eles para ver o que eles achavam, eles falavam muito legal, mas eu já esqueci o que aconteceu na primeira aula e depois nas outras foi, sim, foi um aglomerado de informações que eu aproveito uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu não tenho esse material realmente concretizado na minha mente, enraizado. E às vezes é uma questão de tempo, de treino, de reestudar tudo e tal.
mas seria muito mais fácil a vida do nosso aluno se a gente conseguisse conectar esse material. Foi a nossa visão. E não é uma falha de quem organizou o workshop, só é um método diferente, que muitas vezes Com funciona certeza. para um público, né? Mas assim, sinceramente falando, eu sinto falta disso, sabe? Eu também. De ter eventos que busquem um pouco dessa coisa, sabe? Porque senão, de fato, fica uma coisa meio jogada, sabe? Tipo, é legal, porque daí, sei lá, a aula cheia, pô, é legal dar aula para muita gente, é divertido, a energia é lá em cima e tal, mas a gente tem que se perguntar também, tá, legal, eu tenho aqui, sei lá, 60 pessoas em sala de aula, é super interessante, é uma festa toda, todo mundo dá risada, sai feliz, mas tá, de fato, quantas pessoas eu consegui atingir com a minha informação, sabe? Uhum. E eu acho que é nisso que eu me apego bastante, assim. Eu fico muito preocupado com a qualidade da informação que vai ser transmitida, sabe? Uhum. Como é que a pessoa ela vai entender aquilo, sabe? Então, acho que ter um workshop que trabalhe toda, assim, meio toda a organização, sabe? Tipo, a decoração do negócio ser pensada por uma questão didática, sabe? Ter uma organização pedagógica global, assim, não cada professor organiza a tua aula e segue a vida, sabe? Não, por exemplo, eu quero montar um workshop que fale, sei lá, da importância do sentido do salão. Sim. Então a gente vai fazer, sei lá, gancho redondo, puladinho, peão, visando o sentido do salão, sabe? Perfeito. Tipo, explicando por que é assim, se você faz nesse ângulo, dá assim, se você faz assim, dá assado. Como é que a gente consegue trabalhar isso, sabe? Como é que a gente elabora para que a gente possa ter, sei lá, para que eu possa ver a pista da minha cidade, aí de Santos, girando com bom fluxo, sabe? Tipo, coisa assim, temas isso, que eu acho que te direcionariam, fariam as pessoas trazer uma vivência para as pessoas, de fato, entenderem daquilo que elas estão fazendo, sabe? Não de fato, porque assim, elas vão aprender a girar o salão, vão aprender. Quem sai para dançar, vai para o salão, tá lá olhando, tá lá batendo, esbarrando no outro, aprende. Sim. Por bem ou aprende por bem ou aprende por mal, ou vai por amor ou vai pela dor. Vai aprender de algum jeito ou de outro. Mas eu acho que eu sinto falta de um direcionamento, sabe? Eu acho que da gente entender a transmissão de cultura. Sim. E não só de uns passinhos de dança, sabe? Sim. Eu acho que a gente transmite essa cultura, a cultura do samba, a cultura do tango, a cultura da dança de salão no geral. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Que legal, cara, que legal. Muito legal isso, porque era exatamente isso que... Exatamente não posso dizer que é exato. Mas era muito similar, porque a gente tinha montado um workshop com as informações, inclusive, a gente até desistiu dessa ideia porque a gente achou que ia ser um pouco prepotente trazer um profissional e dizer o que a gente gostaria que ele trabalhasse. O começo, meio e fim. Como ele ia trabalhar ali, era a responsabilidade dele. Mas o que a gente gostaria de direcionar. Mas a gente acabou abortando essa ideia porque, por vários fatores. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês acharam que vocês estariam sendo, por acaso, prepotentes? Porque assim, ó, na época eu não tinha essa visão, mas eu vou te passar uma visão que eu tenho hoje. Eu imagino que os professores e as professoras são atores e atrizes que a gente contratou para fazer um filme ou uma série e a gente quer o talento daquela pessoa, a gente quer o que ela tem para oferecer, ela como pessoa e como profissional, mas a gente quer direcionar o papel daquela pessoa naquele momento. Então eu vou direcionar, eu sou o diretor, eu vou direcionar a cena ali naquele momento. Hoje eu tenho essa visão. Assim, falar do diretor, assim, tipo, fica um pouco mais bonito, mas acho que você poderia se posicionar no lugar de contratante, sabe? Exato, eu estou contratando a sua empresa, o seu produto, e eu quero que o seu produto fale sobre esse tema. Perfeito. Ponto. E hoje acabou. Faz sentido. Tipo assim, você aceita? Ah, não quero. Então, meu amor, desculpa. Faço com outro. Exato. Eu acho que a gente não pode ter esse medo, sabe, de falar, porque assim, você que está lá na parte, ou seja, você não está contratando uma pessoa para cuidar desse planejamento pedagógico, sabe, esse planejamento andragógico do seu evento, então você está fazendo ele, certo? Sim. Tipo, você está com essa visão, você que está vendo a coisa do todo. No máximo que eu acho que seria interessante é falar assim, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado, eu penso num workshop de uma maneira um pouquinho diferente e tal, não sei o quê,
e falar, olha, eu gostaria de ter você aqui com a gente, vocês, ou só ele ou só ela, não sei, dependendo de como for, né, Sim. o trabalho, de como for a visão. E, cara, eu tenho isso em mente, eu gostaria muito de trabalhar dentro dessa linha de pensamento e pensando no seu trabalho, do que eu acompanho, do que eu vejo, eu gostaria que você falasse desse tema direcionado para esse objetivo aqui. Aham. E aí a pessoa tem o direito de aceitar ou não. E aí, se Perfeito. ela aceitou, ela tem que engolir seco e fazer, sabe? Porque Sim. foi conversado antes. Sim. Entendeu? Então acho que não pode ter esse receio, não. Então, Se não quiser, velho, tchau. Na hora, corta. Não dá, então. Faz sentido. Olha, um prazer negociar com você. Voltamos então, em breve. conversando contigo hoje, que eu tenho uma opinião, isso foi em 2017, mais ou menos. Então, assim, depois de muito amadurecer, conversar, a gente aprende que a gente na verdade, a gente reflete os nossos objetivos e os nossos propósitos. Se a gente transparecer isso com clareza, com tranquilidade, a pessoa pode assumir esse papel junto contigo ou não, né? Quem você chamar pro teu lado, a pessoa pode idealizar junto contigo ou às vezes só vestir a camisa naquele momento. E tá tudo bem também. Só que na época a gente não tinha essa mentalidade. A gente achou que ia ser um pouco prepotente trazer uma pessoa, contratar e ainda dizer sobre o que ela ia falar. Na nossa mente, funcionava assim na época, né? Tanto é que algumas pessoas ajudaram com esse pensamento, mas foi um pensamento na época, a gente tinha essa mentalidade, tá tudo bem. Agora, hoje a gente tem essa visão. Hoje eu vejo que a gente pode considerar que a pessoa está sendo contratada e você pode colocar os pingos nos is antes de tudo acontecer, né? Antes de fechar o acordo, né? Mas porque, por exemplo, imagina assim, ó, se eu vou, sei lá, dar um workshop de samba aí em Santos, e aí, provavelmente, geralmente, quando eu vou, assim, quando eu aceito dar workshop, eu já pergunto, tá, então, peraí, como é que a gente faz? Você gostaria de propor algum tema, alguma direção para que a gente trabalhe em cima, ou eu posso sugerir? Porque, assim, tema aqui é o que não falta, assim, tem um caderninho aqui que é só aula escrita, só, e ideias e tal, então, não é esse o problema, sabe? Por que eu pergunto sempre? Cara, eu vou, sei lá, primeira vez para uma outra cidade para dar aula para uma galera que eu não conheço absolutamente nada. Uma coisa é eu dar aula para os meus alunos, para eu experimentar um tema novo com os meus alunos que estão lá toda semana, sabe? Outra coisa é dar um tiro no escuro numa cidade em que eu não conheço ninguém, sabe? Então assim, peraí, né? Acho que a gente pode ser um pouco mais assertivo para o público, inclusive, né? Sim. Porque imagina que você tem lá seus alunos aí de samba, de tango, enfim, e você tá vendo o desenvolvimento deles, você acompanha tal, e você consegue fazer a conexão do profissional que você está chamando para falar sobre determinado tema para os seus alunos que você está vendo que precisam, né, ouvir sobre aquilo dessa pessoa. Então, acho que ter esse direcionamento é imprescindível. Acho que quem tem a ganhar com isso são os alunos, né? Perfeito. E é por causa deles que a gente trabalha, né? Por causa deles que você consegue financiar a viagem de um professor de outro estado, de outra cidade, para dar aula para eles mesmos. Então, acho que tem que ser pensando neles. Perfeito. Faz todo sentido, Vini. Vou aproveitar esse momento para fazer um breve intervalo e a gente dentro de um segundinho, para você que tá assistindo, não vai nem fazer falta esse um segundinho, é rapidinho, coisa rápida. Maravilha, voltamos. Aquela pausa para fazer aquele xixizinho. Bom, então estávamos falando sobre quão interessante pode ser essa organização para que o evento ele seja pensado no melhor aproveitamento para o aluno e para a aluna. Isso é muito legal porque faz com que a gente, como contratante ou como professor, trabalhe sempre a favor de quem realmente merece a nossa dedicação, a nossa atenção, que são as pessoas que estão lá todos os dias. A gente monta um workshop, eles nos seguem, a gente vai para outra cidade, eles vão com a gente, e isso é muito legal. Então essa fidelidade,
essa dedicação deles, elas merece ser retribuída, né? Eu penso que tem que ser voltada para a comunidade, sabe? Sim, Para a comunidade que está ali com você, para aquelas pessoas que estão ali fechando e estão sustentando o movimento, não só presencialmente, mas financeiramente falando também, né? sim, Então, por que eu vou falar de um tema assim assado que, que não conversa, que não é a hora, sabe? Só sim. para dizer que falou, entendeu? Eu acho que é meio jogar a informação, sei lá, para No ar. qualquer lugar, Sim, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar transformar o negócio em conhecimento para as pessoas, sabe? sim, Não tô falando para a gente dar de mão beijada e dizer que só tem isso, aquilo, mas eu acho que criar um projeto que visualize o melhor entendimento das pessoas, que eu acho que é sim, o foco. sim, Tipo, a aula não é sobre mim, sabe? Não é o que eu sei fazer. A sim, aula é pro outro, o que eu sei fazer, foda-se. Tipo, sim, não quero saber, sabe? sim, Tipo, é igual assim, eu quero morrer quando eu vejo aula de sistema e aí a demonstração das pessoas que estão dando a aula é tipo um show, um mini show. sim, Tipo, velho, o mini show é na hora do show. A demonstração da aula, eu acho que deveria ser sobre a aula. Eu penso nisso, sim. sabe? Eu acho que a aula, ela começa antes do Entra na sala. momento presente em sala de aula e ela Sim, termina depois, assim, tirou a foto com o último aluno daquela sala aí eu acho que terminou a aula, sabe? sim. Eu acho que é por aí. Legal, legal. Show de bola. E até aproveitando, falando sobre essa aula que a gente idealiza, né? Esse evento que a gente idealiza. Teve um evento marcante que eu conheci vocês, que foi o Sam Brasil. Já conhecia vocês por vídeo, né? Na internet. E foi um evento muito bom para mim, foi marcante. Eu falei sobre alguns gatilhos que eu tive lá, né? O Sam Brasil, ele foi um evento que não só eu consegui conhecer muitas pessoas que eu admirava, mas também que eu vi algumas outras coisas que eu nunca tinha visto na dança, como aquele rapaz o Thiago, que teve um acidente de moto e perdeu uma perna, teve aquele cadeirante que fazia aula de Sei. dança do lado de todo mundo, como assim, nada diferente, nada anormal, tava tudo bem e tava todo mundo levando com uma tranquilidade muito diferenciada, achei muito legal. Os professores lidaram muito bem com isso, porque isso não era realidade aqui na Baixada, pelo menos não tanto na minha visão, né? Tinha uma adversidade muito bacana nesse workshop. E uma das coisas que foi muito marcante para mim, reforço, já falei isso para a Ra, já falei isso para a Erika Ikuno, que esteve aqui também, que foram as aulas. E conhecer a aula de vocês de perto foi muito legal para mim, porque eu vi essa linguagem diferenciada. Vocês estavam, eu lembro até hoje, na sala lá de baixo, falando sobre como fazer um balanço, um giro lateral, um paquitum, né, que algumas pessoas chamam de paquitum, com um contato corporal, alguma coisa do tipo assim. E foi uma coisa muito gostosa, muito diferenciada. Dentro de um evento que, assim, algumas aulas era pauleira, era o bicho tava pegando e tal, e de repente eu encontro. Não tem. Não tô comparando, não é certo nem errado, mas eu vi uma linguagem tão gostosa, tão tranquila, dentro de. Acho que foi uma coisa que tipo, você se conectou, né? Que pode Exato. ser que Me chamou a tem atenção. pessoas que, sei lá, tipo, eu tava na vibe do quebradeira e tal, e Aham. tá tudo bem, sabe? Eu acho que tem que. Eu acho que eu acho que as coisas estão aí para serem conectadas com quem realmente está afim, né? Sim, Tipo, sim. É muito legal. Porque dentro. Eu tava assim. Gostando daquele momento de conhecer os profissionais e tal, a porradeira, né? Só que me conectar com uma aula desse tipo num evento onde. Porque assim, eu já acompanhava o trabalho de vocês de longe e o Everton e a Dani, eles têm essa linguagem mais conectada, mais sensitiva, mais abstrata, né? Alguns momentos abstratos, assim, sabe? Que não tem uma necessidade de começo, meio e fim. Você não tem que começar aqui e terminar aqui. Sente, curte, né? Compartilha. Então, essa linguagem, ela calhou bem naquele momento, até porque eu acho que precisava equilibrar um pouco. Eu precisava equilibrar no momento onde eu estava numa turbulência na minha mente, aqui dentro eu estava passando por algumas coisas
E aquele tipo de linguagem me fez muito bem. Então foi uma coisa muito marcante para mim. Pô, que legal, fico muito feliz que essa aula tenha feito sentido para você, né? Eu acho que quando a gente pensa numa aula, quando a gente elabora uma aula, é buscando esse nível, sabe? De falar, nossa, eu quero que isso. Ou seja, eu estou pensando nisso porque isso faz sentido para mim, em primeiro lugar, né? Uhum. E a gente espera que faça sentido para outras pessoas, de maneira que elas consigam levar isso adiante, sabe? Tipo, acho que a aula do workshop é para a gente começar um trabalho, assim, para a gente implementar um trabalho que vai ser desenvolvido pela própria pessoa, pelo próprio casal, pelo próprio cara, pela própria mina, enfim, não importa. Eu acho que é essa a ideia, tipo, olha, a gente tem isso aqui, a gente vai deixar isso aqui com você, Vocês plantaram uma e agora, sementinha. cara, tipo, é seu, faz o que você quiser. Se quiser jogar fora, tamo junto. Se você quiser estudar em cima disso e desenvolver outras coisas, tamo junto igual. Então, sem crise, assim, acho que aí a gente não tem muito apego com a informação, porque ela muda o tempo todo, sabe? Então, Sim. pode ser que essa mesma aula, com esse mesmo tema, hoje seja dada de uma outra forma, completamente diferente. Então, acho que é isso, né? Acho que, como eu falei, que a dança e vida, elas estão ali, né? Aham. A gente é o que a gente dança, o que a gente vive aquilo que dança. Então, Uhum. não tem como, né? Então, acho que Perfeito. do mesmo jeito que eu mudei, que você mudou, a aula tem que mudar, né? Seria estranho a pessoa diferente dando a mesma aula, né? Então, Sim, sim. estranho. Legal, legal, cara. Muito bom. Muito bom. Cara, só posso agradecer a tua presença aqui no programa, a tua humildade de aceitar logo de cara o convite. E tava ansioso para conversar contigo de verdade. Você sabe que eu admiro, já falo isso já desde aquela época do Sam Brasil. E passei a admirar mais ainda quando eu conheci vocês pessoalmente, quando vocês plantaram essa sementinha, que foi muito legal para mim, foi muito marcante. E espero que a gente se encontre logo, né, presencialmente também, que a gente consiga Por favor. voltar a se encontrar nos eventos, nos bailes, nos workshops, que a gente consiga um dia, é o meu desejo, trabalhar junto. Espero ter essa honra de trabalhar do seu lado. E gostaria de agradecer a presença de também quem está assistindo aqui o nosso programa. Se você curtiu esse bate-papo, esse programa, curte, comentário, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube. E para fechar, irmão, se, antes de você deixar a tua palavra final, você gostaria de colocar alguma consideração? Gostaria de falar alguma coisa? Cara, acho que a gente falou de pontos, assim, muito, muito interessantes, assim, que eu gostei muito para onde foi a conversa, né? Como você falou assim, a ideia não é ser uma entrevista, e sim um bate-papo entre duas pessoas. Então, assim, cara, eu acho que eu estou muito satisfeito com o rumo que a gente tomou, assim, de uma forma natural, assim, sabe? Eu Legal. acho que tá ótimo o que a gente falou. Eu acho que a gente conseguiu expressar um pouco da minha história, daquilo que eu acredito enquanto dança, de como a gente se organiza, daquilo que a gente reconhece que assim, aconteceu naquele momento, parecia ser um momento negativo em nossas vidas, né? Como você Sim. falou de algum momento seu também, e que a gente hoje enxerga que aquilo, bom, sim, era de fato um momento negativo, mas assim como tudo na sua vida, as coisas passam, né? Então, o momento negativo também vai passar, e eu acho que o que sobra são essas experiências e, obviamente, quem nós somos. Perfeito, perfeito. Estou muito satisfeito com o Legal. rumo da nossa prosa. Pô, legal, cara. E para fechar, eu peço para sempre um convidado ou convidada, se pudesse resumir o nosso bate-papo ou a tua história em uma palavra, pra galera comentar aqui embaixo, qual é a palavra que você usaria? Caracas, em uma palavra, o nosso bate-papo, minha história, tudo que a gente falou em uma palavra. Pô, que pergunta, que difícil, cara. Agora que você, pra me encerrar, tu faz isso. Caracas, em uma palavra? Peraí que eu vou, não, vou achar essa palavra aqui. Peraí Boa. que eu vou achar essa palavra. Pode ser uma Em uma combinação se você palavra. preferir também. Não, uma palavra vai. Eu acho que coragem. Legal, legal. Coragem, perfeito. Coragem.
Perfeito. Coragem. Ó, Pode justificar agora? Porque pode, coragem? claro, por favor. Eu acho que a gente tem que ter coragem para reconhecer aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa melhorar. Eu acho que a gente tem que ter muita coragem para seguir os nossos objetivos dentro daquilo que a gente acredita, sabe? Para que nenhuma força externa ela que vai de encontro com a nossa força interna e essa parte, acho que a gente tem que ter muita coragem para fazer com que esse lado interno vá de encontro ao externo e não balance, sabe? Continue firme dentro daquilo que a gente de fato acredita, sabe? Eu acho que é preciso ter, por exemplo, você falou do evento e tal, que você achou que era um pouco de prepotência, entre aspas. Eu acho que você precisa de muita coragem para olhar para aquilo que você tá visualizando como total, né, como global, meu, eu tenho coragem de dizer que isso é assim, assim, assado, por causa disso, sabe? Então, acho que coragem para assumir aquilo que você de fato quer, assim, sabe? E, meu, e é isso, eu peito o mundo todo por causa disso e ponto, acabou. Legal, legal. E também muita coragem de vir aqui e conversar sobre as dores que você tem, né, que nós temos, de falar sobre coisas que a gente às vezes não resolveu ou resolveu aqui dentro e falar aqui como um ser humano. Eu acho muito legal e Sim, muito apreciável isso. com certeza. Eu acho que coragem, no fim, foi uma boa palavra. Legal, foi perfeita, perfeita. Define muito bem a nossa conversa e a nossa história. Principalmente a história do Vini, e se você quiser acompanhar o trabalho dele de pertinho, eu deixei aqui na tela, @ViniciusSouzaSP no Instagram e no Facebook, como é que tá, Vini? É Vinícius Souza? Vinícius Souza, Boa. no Facebook, Vinícius Souza, e também tem a página do Facebook, que é Vinícius Souza, Ifen e Page, Facebook Page, é Vinícius Souza Maravilha. Page, Maravilha. in English. Ah, o bicho é enjoado. Só falta falar agora, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar, coragem para Exatamente. começar de algum lugar. Nem que seja com a intenção, né? Tem que esteja com a intenção, com certeza. Boa. Então, segue lá o Vini, acompanha o trabalho dele, avisa que você veio através, que você foi através do Dança Podcast e fortalece o trabalho desses profissionais maravilhosos que estão aqui conosco, abrindo a sua história, conversando abertamente, revelando toda a sua história, desde das suas dores até os seus momentos de reviravolta, suas coragens, enfim. E se você ficou aqui conosco até esse momento, a palavra de hoje, que define essa conversa, que define a história do Vini, é coragem. Então comenta aqui embaixo, que a gente sabe que você vai estar aqui com a gente até o final. Certo, Vini? Certo. Maravilha. Perfeito. Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.